enchida, é só copiar. Todo aumento de salário vai estar lá. Então vai ter um banco de dados na internet que tem toda a vida financeira daquela empregada. Então, exemplo, que eu estou usando a doméstica há 4 anos. Então já são 48 meses. E eu, todo mês emito recibo, etc. E de repente eu tenho as minhas cópias guardadas, houve um problema de infiltração e aqueles papéis estragaram. Então eu posso entrar lá na doméstica e pedir a remissão de todos os recibos daqueles 4 anos. Outra coisa que vocês podem fazer como assinante. Eu tenho uma empregada, por exemplo, há 10 anos, nunca ela assinou recibo. Apesar que ela tem carteira assinada, e eu todo mês recolho o INSS, mas eu não tenho nenhum recibo dela. Se essa mulher sair da casa de vocês, entrar com uma ação trabalhista, não tenho dúvida, vocês vão pagar dobrado. Porque vocês têm comprovante. Vocês, pela doméstica, vocês vão poder entrar como assinante e reconstruir todo o histórico de documentação. Vocês vão poder remitir todos os recibos desses últimos 10 anos, como exemplo, respeitando a tabela de INSS da época, respeitando o salário da época, como se ela tivesse feito o recibo naquela data. Então vocês vão regularizar a documentação daquela empregada, a de recibo de pagamento, e se protegerem. Se não quiserem fazer isso, a própria doméstica faz esse trabalho e já entrega prontinho o recibo para vocês. Só que aí vai ter um custo adicional. Uma coisa é vocês irem na internet e fazerem tudo isso, que é só clicar. Outra coisa é, não, doméstica, eu não quero ter trabalho. Vocês fazem para mim? Sim. A gente já entrega tudo pronto, emitido. O único trabalho é o empregado assinar. Bem, aqui é o que eu falei da carteira. Desculpa. Aqui, ó. Aqui é a carteira de trabalho. Se nós olharmos aqui, não sei se vai dar para ler nesse exemplo, é o seguinte. O empregador é o Mário Alberto Avelino. Aqui está o CPF dele, o endereço que ela vai trabalhar, estabelecimento, empregador doméstico. Cargo, no caso dessa empregada, vai ser uma doméstica. CBO do cargo, que é a Qualificação Brasileira de Ocupação, data de admissão. Quando você se cadastrar empregado, vem tudo pronto. Então não tem trabalho, é só copiar. Veio o aumento de salário. Quando ela foi admitida, aqui está até cadastramento, o salário dela era 426. Aí passou para 470, motivo do aumento. Então, quando eu vou lá e dou aumento, o sistema já atualiza a carteira de trabalho. Uma coisa muito comum que a gente vê, o empregador tinha empregado lá por 10 anos, 15 anos, não importa, nunca ele paga direitinho, recolhe o INSS, nunca atualizou a carteira de trabalho. Aí um belo dia a empregada sai, ele não sabe nem qual era o salário, isso daí está tudo na internet. É um histórico. Um detalhe importante que dá para ver aqui, toda essa área que estou mostrando é uma área segura, tem um cadeadinho, é tudo seguro para a internet. Aqui, não sei se vai dar ali, mas só para dizer, isso daqui é um contrato de experiência impresso, já usado do patrão, da empregada. Aqui é o pedido para a concessão do vale transporte. Aquele mesmo documento que vocês assinam quando entraram aqui, a empregada é o mesmo documento. Tem até um texto aqui dizendo que se for falsa a informação, ela é enquadrada no artigo 299 do Código Penal. Isso tudo é direito do empregador. Opa. Espera aí, deixa eu ver. Eu fiz aqui. É aqui embaixo? Não, mas eu... Gente, eu estou avançando, você acelerar, a gente já está terminando para ter espaço para pergunta aí. Bom, aqui é a declaração de recebimento de carteira. Eu já vi muito empregador, numa ação trabalhista, a empregada dizer que o empregador pegou a carteira dela e não devolveu. Ora, quando vocês pegarem a carteira para atualizar, ao devolver, ela tem que assinar um documento dizendo que ela recebeu de volta a carteira, para vocês não caírem numa cilada dessa. Bom, aqui tem vale de transporte, eu não vou entrar muito no mérito, mas o sistema vai calcular o recibo, vai emitir recibo. A questão do contra-cheque do mês, aqui é um exemplo de um espelho de contra-cheque. Quando eu peço para calcular o preço de pagamento, ele já dá um espelho, esse exemplo tem aqui salário, INSS, e depois ele imprime o recibo já em 2 vias. Então é um contra-cheque normal. Questão de férias. Aqui é um recibo de férias, aqui tem o aviso de férias e tem o recibo embaixo. Ou seja, é igualzinho uma CLT.
Cálculo de rescisão. Para calcular rescisão é a coisa mais básica. Eu informo a data de demissão, motivo, tem algumas informações que podem ocorrer, como, por exemplo, desconto de falta, telefonema, vários empréstimo, se ela estava em salário de maternidade ou não, e aí eu peço calcular, e aí já vem uma rescisão que não vai dar para ler daí, mas de acordo com a legislação trabalhista. Bom, vamos fazer um merchandising, marketing, né, como a gente brinca. Quanto custa a doméstica? Quem quiser, primeiro como portal é tudo gratuito, mas quem quiser usar o sistema da doméstica legal, existem planos semestrais, anual e trimestral. Então, se eu tenho até um empregado, como exemplo, a melhor relação seria um plano anual, que está R$ 72 por ano, o que equivale a dizer que está pagando R$ 6 por mês para ter toda uma infraestrutura e uma folha de pagamento pronta. Mas tem uma parceria que foi feita em convênio com a SED. Então, há um desconto de 10%. Ou seja, quando vocês forem se cadastrar, tem um item lá chamado convênios. Vai aparecer lá o convênio daqui. Vocês clicam lá, aí quando vocês derem lá a assinatura do como exemplo, vai aparecer aqui assim, vai abrir uma página, 72 menos 10% que dá 64, nem me lembro de cabeça. Bom, então tem planos para ter um empregado, 5, 10, tem empregadores que tem 10, 15, 20 empregados. Então, uma assinatura para quem tem mais de um empregado no caso do anual, está 144, o que equivale a R$12 por mês. Se tiver 10 empregados, 198. Eu só tenho diarista. Posso usar? Você pode. Uma assinatura anual para fazer tudo diarista é 42 por ano, o que dá R$4 por mês. Mas eu posso fazer um plano trimestral durante 3 meses para experimentar. Agora, vocês podem, durante 30 dias, usar gratuitamente e fazer tudo o que eu falei, com exceção da rescisão e de emitir recibos anteriores ao cadastramento. Então, vocês podem testar. Ou seja, experimente. Gostou? Precisa? Continue. Aqui é uma outra vantagem da doméstica. A gente tem um programa chamado Indique um Amigo. Então, vamos lá. Eu sou assinante da doméstica e indiquei um amigo. E o amigo fez a assinatura. Na próxima renovação, para cada indicação que gerou uma assinatura, tem um 20% de desconto. Então, se no decorrer do meu uso, eu indiquei pelo menos 5 amigos que deram resultado, a minha renovação é gratuita. E mesmo que eu não seja assinante, eu me cadastro, já posso indicar pessoas. Eu vou ter crédito. Na hora da assinatura, eu estou fazendo a assinatura, está de graça. Tá? Outra coisa para o assinante é o clube de benefícios. Que nem tem o cartão de benefício do Globo, nós temos parcerias com algumas universidades, até com o Porcão. Aí vocês recebem uma carteirinha lá da Doméstica Legal e tem desconto de 15% Porcão. E tem faculdades que o desconto chega a 20%, 25%, vai por aí afora. Bom, obrigado, Mário, sou eu, mas deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, essa é a explicação. Eu tentei correr para dar espaço agora às perguntas. Então, primeiro eu quero agradecer a atenção e me coloco à disposição de vocês aí. Obrigado. Só mais uma coisa que eu esqueci rapidinho. Eu sou autor desse livro, que é Empregado Doméstico das Patroas. Não estou vendendo não, porque ele já está esgotado. Existe só trouxe para mostrar. Agora, mais ou menos entre o dia 10 e 15 de junho, esse livro vai ser lançado com um e-book, ou seja, é um arquivo PDF que vocês vão poder ler pela internet. Quer dizer, na internet, vocês baixam o arquivo e lê no computador. Mas ele vai custar R$3 como e-book. Na livraria ele custa R$29. É o mesmo livro. Então, estou falando isso, que vai ser lançada a 3ª edição do livro. Então, pela internet, alguém pode falar, bom, eu posso ter um e-book, porque ter um e-book é prático. Porque, na realidade, isso aqui é um manual prático, que tudo que eu falei ensina. Ele vai ensinar desde a admissão,